Olá, seja bem-vindo ao Estúdio GME, que hoje vai conversar com o Fernando Luzio, que é Chairman da Luzio Strategy Group, que é uma consultoria especializada em gestão estratégica. Muito obrigada por receber a gente aqui. Eu que agradeço. Como é que estão as empresas nesse momento que o Brasil está enfrentando agora de crise e que a gente olha no horizonte e ainda não vê um cenário muito claro? Perfeito. Bom, nós temos duas situações. Óbvio que a maior parte das empresas está sofrendo com a crise. Obviamente, a retração da economia, o desabamento do índice de confiança do consumidor e, portanto, do empresário, provoca um nível de conservadorismo muito grande na gestão que faz com que as empresas paralisem o seu processo evolutivo esperando a tempestade passar. E que estão sofrendo também as consequências da queda no consumo, da queda de investimentos, da restrição a crédito. Então, as empresas estão sofrendo de um modo geral. Mas nós temos muitas empresas, clientes que também estão indo muito bem na crise, estão conseguindo atravessar a crise de cabeça em pé. Por quê? Porque perceberam que a crise estava já sendo formada há alguns anos, há 3 anos atrás, já tinham sinais evidentes de que uma crise viria, pela maneira como o país estava sendo governado, e se anteciparam à crise se preparando para ela. Então são empresas que estão crescendo na crise, com lucratividade, e estão indo muito bem. Vou dar um exemplo muito bacana. Uma empresa nos procurou há 3 anos atrás, num ciclo de planejamento estratégico, o começo do processo de uma empresa, de adaptação de uma empresa, mudanças de contexto, é através de uma reflexão sobre a sua estratégia. Ela revisita a sua estratégia de posicionamento, o seu plano de crescimento e ela avalia se aquela estratégia é compatível, é consistente, aderente às novas condições de contexto. Naquele momento, o empreendedor ele descobriu o seguinte, olha, todos os sinais, economistas de peso, estão dizendo que o modelo econômico e o modelo de gestão do governo federal, ele é um modelo que vai levar o Brasil para uma situação de crise e é uma questão de tempo. A crise virá. Essa empresa tinha uma questão importante. O centro de gravidade da estratégia dela era fornecer um serviço premium. Ou seja, é como se eles vendessem uma Ferrari dentro da área de atuação deles. Obviamente que numa situação de crise, o volume de vendas de Ferrari cai. Claro, não é mais todo mundo que está comprando, gastando dinheiro com serviços muito caros. E as empresas que antes contratavam serviços com aquele nível de sofisticação começam a ter uma redução nos seus orçamentos e começam a procurar serviços não tão sofisticados, não precisa ser uma Ferrari, mas pode ser um serviço um pouco mais simples e mais barato porque está sofrendo uma redução de orçamento. Quando ele percebeu aquilo, ele disse assim, abriu o workshop de estratégia dizendo assim, nós temos um problema. Todo o nosso ecossistema, o nosso modelo de negócio é voltado para vender Ferrari. E daqui 1 ano, 2 anos, a venda de Ferraris vai despencar. Ou a gente cria e produz o nosso Cinquecento, um carrinho, um serviço que não é uma Ferrari, mas também é um serviço bom, bonito, com uma boa qualidade, mas não se compara a uma Ferrari, mas vai atender a necessidade do nosso cliente. Ou a gente vai ter um problema muito grave. Nós vamos ter uma retração brutal. E hoje, o que as empresas estão começando a aprender é que as empresas não têm mais um portfólio de produtos ou de serviços, elas têm portfólios de modelos de negócios. Serviço premium é um modelo de negócio completamente diferente de um modelo de serviço mais baixo custo, baixo preço, mais acessível. Então, na verdade, é um produto diferente, para um segmento diferente, ele tem um canal de distribuição diferente, um canal de promoção diferente, um modelo de receitas diferente, uma operação para entregar aquilo diferente. O tipo de parcerias que eu faço para entregar aquilo é diferente. Então, é um ecossistema diferente. Ele se antecipou àquilo. E o que nós fizemos na época? Desenhamos um modelo de negócio para poder criar e implementar o Cinquecento.
E ele começou a desenvolver e a produzir aquilo. Quando a crise veio, o que aconteceu? O que já era sabido. A venda de Ferraris despencou, mas o mais interessante, ele abocanhou um segmento de mercado que antes ele não atendia, que era das empresas que nunca poderiam comprar uma Ferrari, mas comprariam um 500, um Fiat 500, e começaram a comprar dele. Então, apesar da crise, ele continuou mantendo as taxas de crescimento de 20% ao ano, com uma margem de EBITDA brutal, porque ele complementou o portfólio de modelos de negócios com outros ecossistemas que focalizaram demandas e necessidades diferentes, mais aderentes ao momento de retração da economia. E é importante rever a estratégia mesmo quando você não tem uma crise no horizonte? Fundamental. Todas as empresas que têm histórias de liderança permanente no mercado, ou sustentável por muitos anos, ou que têm um desempenho acima da média dos seus pares do setor, são empresas que continuamente se debruçam sobre a estratégia, analisam, fazem prototipagem de o que a gente chama de modelos de negócios alternativos, vão avaliando como a sua estratégia deve se adaptar no tempo e tem disciplina para executar a estratégia. São o que a gente chama de empresas orientadas para a estratégia ou strategy oriented. Porque desta maneira, não importa, as mudanças virão, como sempre virão, eu já estou me antecipando, já estou acompanhando, monitorando o contexto e vejo que essas mudanças virão e já vou adaptando a estratégia e vou me antevendo a ela, a situações de mudança de contexto. Agora, a gente tem observado um aumento nos pedidos de recuperação judicial. As empresas te procuram também num momento desse, em que elas estão ali à beira de pedir essa recuperação? Nós temos muitas empresas, a maior parte das empresas não nos procuram na beira do precipício querendo uma recuperação judicial. Normalmente as empresas nos procuram dizendo: estamos em crise, precisamos de ajuda para desenhar um plano para sair dessa crise, ou para administrar a crise, ou para reestruturar a empresa, para a gente tentar salvar o negócio. Não são todos os casos que culminam numa recuperação judicial, mas às vezes a recuperação judicial ela é importante para blindar a empresa de uma repulsa por parte de credores, de fornecedores do mercado, que começam a ver sinais de esgotamento da empresa e começam a tentar abandonar a empresa para poder tentar se proteger da crise. E aí a recuperação vem como uma maneira de dar fôlego para a empresa para ela se reestruturar sem ser quebrada pelo mercado, vamos dizer assim. Então a maior parte das empresas nos procuram, elas ainda acham que tem alguma chance de saída sem precisar ir para a recuperação judicial. É uma recuperação diferente, então? É o que a gente chama ou de uma gestão de crise ou de uma recuperação branca. A recuperação branca é quando você reúne os credores e diz para eles o seguinte: olha, estamos vivendo uma crise, mas nós temos ativos valiosos, plataformas de negócios que ainda geram valor, que fazem sentido para você. Você não pode abrir mão de um player como eu no mercado, ou porque eu tenho um canal de distribuição invejável, ou porque eu tenho alguma capacidade produtiva ou instalada, ou alguma especialidade que é interessante para o teu negócio, ou porque eu tenho acesso a um mercado que você não tem, ou porque eu tenho patentes de sistemas ou de tecnologias que para você é importante. Ou seja, por uma série de motivos, a empresa tem ainda o que a gente chama, a própria lei de recuperação chama de unidades produtivas valiosas para o mercado e que eles assim: olha, puxa, não vamos deixar essa empresa morrer. Então me ajuda aqui, eu tenho uma saída para essa crise, eu tenho um plano para recuperar a empresa, mas eu vou precisar da tua ajuda agora. E aí a tentativa é de desenhar um plano, acordar com esses fornecedores ou bancos, um plano em que seja confiável e com um modelo de governança da execução daquele plano que dê para os credores um certo conforto e segurança de que aquele plano vai ser executado. Porque na recuperação judicial, você tem a justiça com o administrador judicial nomeado que fiscalizam a empresa para ver se a empresa está implementando o plano corretamente. Então, da parte do mercado, a segurança numa recuperação judicial também vem porque tem um juiz e tem um administrador judicial
monitorando os passos da empresa. Numa recuperação branca, você não tem essa figura. Então, essa figura é criada por um modelo de governança em que credores são convidados a participar ou de um comitê estratégico ou de um fórum estratégico, onde, periodicamente, a empresa presta contas de como está indo a execução do plano, os impactos no desempenho. Por exemplo, hoje a gente está vivendo o que um articulista do New York Times chamou de uberização da economia. Uberização da economia. Então, o Uber, ele nasceu fazendo uma disruptura num segmento extremamente específico, transporte de pessoas. Mas esse modelo de negócio está começando a invadir vários outros ecossistemas. Então, por exemplo, hoje tem até o Uber de médicos, tem gente querendo criar um modelo de uberização para médicos, para consultores, para profissionais de comunicação, de propaganda. Então, na verdade, quando você tem um novo modelo de negócio que ele pode ser replicado para outros setores, essa é uma tendência que a gente tem de prestar atenção, porque alguém vai pegar esse modelo de negócio. Hoje, o que acontece? A gente vive um movimento pulsante de empreendedorismo no Brasil. Não só no Brasil, mas em outros países. Nós temos hoje hubs ou grandes ecossistemas de startups com um bando de gente jovem que fica dentro das incubadoras ou dos coworkings desenvolvendo modelos de negócios inovadores e que vão, de alguma maneira, preencher alguma lacuna que a empresa hoje está deixando no mercado. Então, pode acontecer de ter a criação de modelos de negócios diferentes para competir com o seu e que estão acontecendo em paralelo e que você está fazendo vista grossa para aquilo. Por exemplo, hoje a indústria automobilística sofre com uma ambiguidade brutal no seu setor. O que é essa ambiguidade? A ambiguidade é o seguinte: hoje a indústria automobilística nunca foi tão competente em produzir automóveis com rapidez e excelência como é hoje. As unidades fabris altamente robotizadas, o nível de automação dos processos impressionante, o nível de qualidade dos carros subindo cada vez mais e as linhas de produção cuspindo um volume de carros por unidade de tempo como a gente nunca viu na história. Mas a grande questão é o seguinte: hoje, será que as novas gerações e o consumidor hoje, ele quer gastar um monte de dinheiro num carro para ficar parado no trânsito nas grandes cidades? Depois eu gasto dinheiro para estacionar, gasto dinheiro para manter, gasto dinheiro para limpar o carro, gasto dinheiro para segurar o carro. E eu poderia estar usando esse dinheiro para viajar, para poder fazer investir numa reciclagem profissional fora. Os jovens hoje estão querendo usar o dinheiro deles para viajar, para poder investir em projetos pessoais e não para deixar parado dentro de um carro. Então, como fazer para lidar com essa ambiguidade que eu tenho competência em produzir em volume, mas eu tenho um mercado que já não tem mais aquela ânsia de comprar que tinha antes. E aí vem outros choques externos, como a uberização. Hoje, a quantidade de casais em que o homem vende o carro e anda de Uber para ir para o trabalho e só tem um carro na família que fica com a mulher, porque normalmente ela acaba demandando o carro para cuidar dos filhos, cuidar da casa, etc. E aí o casal não precisa mais ter um carro. Ou porque a mulher trabalha perto de casa. Eu tenho muitos clientes que tinham carro e venderam o carro porque agora são dono de Uber. Né? Eu. Você também, né? Me reconheci nessa sua descrição. Pois é. Então, como é que uma Ford, por exemplo, olha para você? O que fazer para você usar um carro Ford? O que fazer para você querer um carro Ford? Tanto que você vê hoje, por exemplo, a presidente da General Motors, ela está apostando na criação de modelos de negócio alternativos para o modelo convencional de pesquisar, desenvolver, fabricar e vender automóveis. Então, por isso que você tem grandes montadoras comprando locadoras de automóveis, querendo investir até mesmo em comprar companhias como o Uber, né, emuladores do Uber, porque eles sabem o seguinte, que esse modelo de negócio tradicional de fabricar e vender carros não é o que vai levar essa empresa para o futuro. Vocês são procurados também para trabalhar em sucessão.
Por que a empresa busca vocês nesse momento de pensar em quem vai dirigir a empresa? Antigamente era uma coisa mais orgânica que se resolvia, por que buscar alguém fora? Então, a crise, obviamente, que ela provoca uma série de dúvidas. Por exemplo, parte da crise é por causa da retração da economia, mas parte da crise pode ser porque o líder da empresa, o presidente ou o CEO, ou pessoas em posições-chave, não perceberam que a crise estava sendo formada e não se anteciparam a ela. Então a grande dúvida é assim, puxa, será que quem está à frente da empresa, que trouxe a empresa até aqui, é capaz de conseguir levar essa empresa para um novo ciclo de crescimento? É capaz de encontrar uma saída para a crise e levar essa empresa para frente? A crise tem provocado um movimento de sucessão, porque é aquela questão. Para você conseguir, muitas vezes, sair desse ponto de inflexão gerado pela crise, você tem de fazer mudanças estruturantes. E um executivo, qualquer executivo, enfrenta as barreiras do que a gente chama de amarras de compromissos, que são uma série de referências que ele tem e de modelos que sempre deram certo no passado e que o trouxeram até aqui, e que no momento de crise, ao invés dele questionar aqueles modelos, por incrível que pareça, ele tenta reforçar aqueles modelos. Puxa, mas o que eu sempre fiz e que sempre deu certo, a nossa receita do sucesso, o que nos trouxe até aqui é fazer negócios desta maneira. Essa é a minha fórmula de sucesso. Eu vou continuar apostando nessa fórmula. E, na verdade, ele cria uma impressão que é o seguinte, poxa, nós estamos pecando naquilo que sempre tivemos sucesso. Então, ao invés de tentar rever suas premissas e mudar a estratégia, ele tenta turbinar aquela estratégia. E, na verdade, o que pode ser é que aquilo não basta. Ele tem de mudar. Ele tem de mudar o modelo do negócio, ele tem de mudar a sua oferta, ele tem de usar canais alternativos, ele tem de procurar uma segmentação diferente, ele tem de mudar a maneira de como ele olha o mercado, quem são os clientes ou segmentos mais atrativos para ele, o modelo de relacionamento com o cliente, aquilo que antes ele achava que era uma atividade-chave, que ele tinha de ter excelência, que pode ser terceirizado, ou aquilo que antes ele terceirizava e ele vê que ele precisa fazer com excelência internamente, recursos que antes para ele eram chave e que de repente ele na verdade não precisa mais ter aquilo internamente porque o custo é muito alto e para o mercado não faz muito sentido. Com que tipo de parceria ele pode trabalhar? Então, na verdade, às vezes, o mundo se configura de tal maneira que exige uma mudança de paradigma. E, às vezes, o executivo está muito preso nos paradigmas do passado e ele tem dificuldade de fazer essa transição. Então, a sucessão vem como uma alternativa. Eu preciso de alguém que vá com outros modelos mentais e com abertura para entender o novo e entender essa nova situação e conseguir desenhar uma alternativa e liderar um processo de mudança e que talvez não tenha outra saída para a empresa. Então, essa é uma motivação muito comum para isso. A segunda motivação para essa onda de sucessões, e a gente tem visto uma certa dança de cadeiras em posições de liderança no C-level das empresas, é porque os investidores e alguns acionistas de capital estão obcecados por resultados de curto prazo. A gente vê muitas empresas em que ainda hoje parte relevante, em alguns casos metade do bônus de um executivo é dado pela valorização das ações no curto prazo, um período de 6 meses a 1 ano, onde é o período dele de bonificação. Então, ao invés dele focalizar naquilo que é melhor para o hoje, mas também para o amanhã e para o depois de amanhã, ele só está olhando para o curto prazo. Ele está olhando a 100 metros, ele não está olhando para 2 quilômetros, ele está olhando para o aqui e agora. Então, a pressão por resultados de curto prazo, que é a grande doença do capitalismo contemporâneo hoje, é o que tem também provocado essa dança de cadeiras de CEO. Porque o CEO assume a empresa. Sempre quando alguém está entrando numa empresa, vem com uma aposta grande, vem dizendo, puxa, vocês têm um potencial extraordinário, vamos com um novo modelo de gestão, com uma nova estratégia, a gente vai duplicar o faturamento, a gente vai atingir essas metas de crescimento que você quer. Só que na hora da execução, a coisa não é tão simples assim. E aí trocam de CEO. A saída é o quê? Trocar de CEO. Então, obviamente que uma das reações
do mundo empresarial hoje é o movimento do conscious capitalism, ou do capitalismo consciente, que é procurar mostrar o seguinte: olha, a geração de valor econômico é claro que é fundamental para uma empresa. É como você me dizer o seguinte: é claro que não existe vida humana, a gente não sobrevive sem produzir glóbulos vermelhos. Se você não produz hemácia suficiente, você não transporta o oxigênio pelo corpo, pelas estruturas do corpo, como ela precisa. Então é claro que para a gente sobreviver, a gente tem de produzir glóbulos vermelhos. Mas a gente não vive para produzir glóbulos vermelhos, a gente só pensa nisso quando vai fazer o check-up. Então, na verdade, a gente vive porque a gente tem projetos de vida, porque a gente quer realizar sonhos, quer fazer um projeto, lutar por uma causa dentro de uma empresa, você quer constituir família, quer ter filhos, quer viajar, quer conhecer o mundo. É para isso que a gente vive. Mas, obviamente, que a gente tem de cuidar do nosso corpo. Uma empresa, a mesma coisa. É claro que ela tem de produzir valor econômico, financeiro. Claro que ela tem de gerar riqueza, senão ela não se sustenta no tempo. Mas, quando a empresa coloca isto como finalidade existencial e não um propósito maior, que é servir ser relevante, fazer a diferença na vida das pessoas que são o seu segmento-alvo, quando ela coloca o ganho de curto prazo na frente, ela perde a capacidade que ela tem de se conectar com o mercado e de entregar para o mercado aquilo que é mais valioso para ele. Porque ele está pensando em como é que ele afeta as agulhas do termômetro e maximiza a geração de valor. Então, esses dois vetores estão provocando essa onda de sucessões agora. Então, é muito comum empresários dizerem: Fernando, puxa, eu cheguei no meu limite. A empresa ficou maior do que eu. Então, eu preciso de alguém mais capacitado que eu. E, às vezes, ele tem, ou dentro da família, ou na empresa, ele quer identificar um sucessor para levar a empresa para frente. E a segunda alternativa é o que você mencionou. Eu tenho um conselho de administração que vê o desempenho, vem acompanhando o desempenho do CEO, do presidente, e ele começa a sinalizar para o acionista, ou para os acionistas, ou para os investidores, que aquele executivo não está mais conseguindo se desempenhar como a empresa precisa e como poderia desempenhar. Então, esse próprio conselho encomenda um projeto de sucessão. E também, obviamente, que a gente tem um terceiro fato que é fundamental. Hoje, as novas gerações, o grande desafio das novas gerações e da Y para frente é a dificuldade de reter as pessoas. Hoje, você não retém mais um jovem brilhante com dinheiro, com plano de carreira e benefícios. Hoje você retém enquanto ele estiver realizando projetos desafiadores e lutando por alguma causa dentro do propósito maior da empresa com a qual ele se identifica. E que tenha tempo livre para a vida pessoal dele. Exatamente. Uhum. Então, ele não quer mais ser um workaholic, que casa com o trabalho e abandona o resto da vida e que vai ficar lá para ganhar dinheiro que ele não tem nem tempo para usufruir do dinheiro que ele ganha. Né? E para poder ter uma carreira e um futuro em que ele vai usufruir disso só lá na frente. Ele não, ele quer viver o aqui e agora. Então, as empresas precisam preparar sucessores continuamente, porque a qualquer momento ele vai perder um jovem desses. A dificuldade de reter é muito grande. E às vezes ele vai para uma outra empresa, não para ganhar mais, mas porque ali ele vai ter um projeto com uma contribuição mais relevante. E aquilo, para a autoestima dele, é mais importante do que ficar ali ganhando só dinheiro. Então, lidar com esse movimento migratório dessas novas gerações entre empresas é algo que exige um plano permanente de identificação de sucessores potenciais, formação desses sucessores, porque também não é simples assim, se a gente perder e não tiver alguém dentro de casa, a gente vai no mercado e busca. Também não é assim tão simples. Muito obrigada pela tua entrevista. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer.